compartilhe, dê o seu like, inscreva-se nesse canal e ative as notificações. Pensar no que eu pretendo fazer nos próximos 3 meses, até o final do ano, aqui nas quintas-feiras. Se nada mudar, é assim que nós vamos trabalhar. Pode passar. Nós vamos trabalhar princípios batistas. E quando eu falo em princípios batistas, eu estou falando que princípios e doutrinas batistas são princípios e doutrinas cristãs. Então não tenha dúvida sobre isso, né? Então, quando nós pensamos em princípios e doutrinas, nós precisamos pensar dessa forma aqui, ó. Princípios são o pensamento, a atitude e o comportamento do crente em face do mundo que o cerca. Enquanto do outro lado, doutrina é a palavra de Deus que expõe e exige justamente esse comportamento, esse pensamento do crente. Então, princípio é o agir e a doutrina é o pensar. E nós precisamos fazer isso, nós precisamos colocar dentro do nosso coração de uma vez por todas que não dá para viver de discurso. Não dá para viver de blá blá blá. Quem vive de discurso é político. Político é que vive na base do discurso. Cristão não, o cristão vive de ação. O discurso é apenas uma ferramenta para levá-lo a entender as posturas que ele precisa ter no mundo. O discurso serve para isso, que é a preleção, é a palestra, é a mensagem, é o sermão, essas coisas, elas precisam fomentar no nosso coração o agir, a nossa ação, o nosso agir. Como é que nós vamos nos comportar diante do mundo na medida em que nós nos posicionamos como cristãos? E somos crentes batistas. Agora, passa aí, meu irmão. Como fazer parte de uma igreja batista sem saber por quê? Se somos cristãos denominados batistas, devemos saber o porquê. Isso é fato, tem que saber o porquê. Até porque, parafraseando o que disse o apóstolo Pedro, precisamos estar sempre preparados. Para quê? Para poder responder mansa e reverentemente a qualquer um que vier a nós e perguntarem a razão da nossa esperança, e nutrirmos como cristãos e membros de uma igreja batista. Então eu preciso saber por que eu sou batista. Nós temos várias igrejas na cidade. Qual é a diferença? Tem um diferencial? Claro que tem. Não é que tem um diferencial, nós não somos melhores do que as outras igrejas. Cada igreja tem o seu diferencial. Qual é o nosso diferencial? Nós somos todos, enquanto uma igreja orgânica, partes do mesmo corpo. Mas enquanto igreja institucional, nós somos diferentes. A forma que nós fazemos o culto aqui é diferente da forma que os irmãos da Assembleia de Deus fazem, que os irmãos da igreja pentecostal ungida fazem, que os irmãos da igreja metodista fazem, que os irmãos da igreja presbiteriana. A base é a mesma, Jesus Cristo. Essa é a base. Agora o formato é diferente, os conceitos são diferentes, os princípios acabam sendo os mesmos, porque princípio bíblico não muda, né? Princípio bíblico não muda, mas os conceitos são diferentes. Então nós precisamos entender, pode passar, meu irmão, que estudar princípios e doutrinas bíblicas não é coisa que foi inventada por teólogos ou por ministros, foi o pastor que inventou. O pastor está vindo com mais uma invenção, já não basta todas as coisas que a gente já está fazendo, ele agora vem com essa outra invenção aí de estudo de doutrina. Mas não, irmãos, nós precisamos entender
entender que existe, nós temos que conhecer os princípios e doutrinas para que nós tenhamos uma boa vida dentro daquilo que Deus planejou, preparou e espera de nós. Quando Deus ordenou ao homem, lá no jardim do Éden, de toda a árvore do jardim comerás, mas a árvore da ciência do bem e do mal nela não comerás, porque no dia que dela comeres certamente morrerás. Ele estava comunicando ao homem seus princípios de vida e ensinos para o seu bem-estar. Você percebe? Nesse momento já existe uma orientação a respeito de princípios. Se o homem tivesse seguido esse princípio, certamente a história seria outra, né? Nós não estaríamos vivendo esse caos que vivemos. E certamente esse caos que vivemos, ele existe por causa do pecado que contaminou o mundo que foi criado por Deus, para que nós fôssemos felizes. Portanto, princípios e doutrinas, eles existem porque Deus se comunicou com os homens, e a gente vê isso lá em Hebreus, capítulo 1, conforme está escrito ali, nos versículos 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, a nós nos falou pelo Filho. É interessante nós sabermos o seguinte, que Deus fala conosco hoje por meio do Filho, porque nós decidimos nos encontrar com Jesus Cristo. É aquilo que nós chamamos de decisão, de conversão, né? Nós nos convertemos e nos submetemos a Deus. A partir dali nós deixamos de ser homens naturais e nos tornamos homens espirituais, homens e mulheres. E quando nos tornamos homens e mulheres espirituais, nós começamos a entender as coisas de Deus. Porque o Espírito Santo faz isso em nós, ele nos doutrina, ele nos ensina, para que nós possamos viver segundo os conceitos de Deus. E doutrina é um conjunto de ideias coerentes, fundamentais e básicas, que dão consistência a um sistema. O nosso sistema é um sistema religioso, do ponto de vista sociológico, pode ser tratado assim, que é chamado de igreja. Igreja evangélica, para alguns igreja protestante, e para nós simplesmente igreja. Então, dentro desse conceito, nós temos doutrinas, que são as ideias que estão de acordo com aquilo que nós pensamos e com aquilo que nós vivemos. E nós precisamos conhecer essas doutrinas. Pode passar. É exatamente o conteúdo dessa comunicação de Deus com o homem, feita desde a antiguidade, desde o primeiro homem, até Jesus Cristo, e de lá até nós hoje, revelada acerca do Pai de si mesmo, e que os autores do Novo Testamento registraram sobre Cristo e falaram acerca dele, que constituiu a fonte a qual nós precisamos recorrer. Eu preciso conhecer a igreja, eu preciso conhecer os seus princípios, eu preciso conhecer as suas doutrinas. Já no início da igreja cristã, existe uma preocupação com princípios e doutrinas. Lucas informa que os primeiros cristãos, e isso está escrito lá em Atos, no capítulo 2, né? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então já vejo o início. Atos 2 é o início da igreja. Atos 2, 42, a igreja está em formatação inicial. E já havia uma preocupação, já havia uma perseverança na questão da doutrina que era ensinada pelos apóstolos. Não essas doutrinas malucas que surgem por aí, e nós vamos descobrindo, na medida que estudamos a história da igreja, e a história que nos é contada através do livro de Atos e de outros livros também, que desde o início já apareceram loucos, ensinando loucuras.
E o pior é que um louco desse, ele junta muita gente ao seu redor. Lançaram uma igreja agora, por falar em igrejas, né? Uma igreja agora que ela é a igreja do álcool. O pessoal bebe todas. O culto deles é feito na base do goró. Então, o pastor com litrão na mão, na ceia, não é nem vinho, é cachaça mesmo. Coisas dessa natureza, essas igrejas loucas, essas coisas absurdas que existem, né? E o pessoal que agrega a esse grupo, né? E devido a falsos ensinos, Paulo recomendava já desde o começo ao jovem pastor Timóteo que não se afastasse das palavras da fé e da boa doutrina, e reiterava ainda: tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos outros. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Agora eu quero perguntar, a pergunta está ali: doutrina salva? Será que algum de nós é salvo por causa da doutrina? Nem da doutrina de Cristo? E aí? Nem da doutrina de Cristo. Doutrina não salva. Nenhuma doutrina salva. A salvação é única e exclusivamente exercida por Cristo Jesus. Agora, a doutrina aponta o caminho da salvação. Olha a diferença. Ela não salva, mas ela aponta para Cristo. Quando estamos pregando o Evangelho ou falando de Jesus Cristo, em qualquer circunstância, nós estamos expondo uma doutrina que vai nos levar a essa reflexão. E através dessa reflexão, então, nós vamos acatar essa doutrina, podemos acatá-la, colocá-la em prática no nosso dia a dia, e isso vai afetar a nossa vida, vai afetar nossos pensamentos, vai afetar nossas palavras, vai afetar nossas atitudes, nossas ações e nosso comportamento. Mas isso tudo só se nós colocarmos as doutrinas em prática. Senão não adianta nada. Se a gente não colocar em prática aquilo que a gente aprende na igreja, irmãos, nós somos os piores dos hipócritas. Nós somos iguais àqueles que viveram na época de Jesus Cristo, que Jesus chamava de sepulcro caiado. Se nós não vivemos aquilo que pregamos e que ouvimos, nós não somos dignos de dizer que somos cristãos. Os cristãos doam a sua vida pelo Evangelho. Os cristãos se doam completamente pelo Evangelho. Aquilo que eles aprendem, que é saudável, eles vivem. É claro que você não vai fazer tudo que você aprende. Eu vivi no Espírito Santo 16 anos e conheci uma situação lá que talvez você tenha visto pela internet. Um pastor semi-analfabeto, e nada contra o semi-analfabetismo, mas eu acho que, assim como o médico não pode exercer medicina sem concluir os seus estudos dentro da área correlata, eu creio que o pastor também precisa ter um conhecimento bom para poder pregar o Evangelho. E o camarada, ele trocou um acento numa palavra, e por conta disso ele começou a pregar na igreja dele que Deus havia mandado ele adulterar com a mulher de um diácono da igreja. E ele adulterou com a mulher. E o pior é isso, o pior é que o diácono aceitou. Porque o diácono falou: é de Deus, se é de Deus, a gente vai fazer o quê, né? Se Deus está mandando, a gente vai fazer o quê? Você sabe o que é isso, irmãos? É um sistema equivocado. Tem muito sistema equivocado por aí. Tem muita gente por aí que está ensinando besteira, abobrinha. Tem muita gente por aí que está gastando o seu tempo, às vezes, como um investimento pessoal para ganhar dinheiro. Tem outros que não, tem outros que ensinam abobrinha porque não tem mais do que abobrinha na cabeça mesmo. Mas alguns fazem isso na maldade. Alguns fazem isso na maldade. Eu vi esses dias o testemunho de um dos fundadores de uma dessas grandes igrejas aí, neopentecostais mercenários,
E ele contando como foi o começo da igreja, e que no começo ele era um dos líderes, muito próximo ao líder principal da igreja, mas que de repente ele percebeu que o objetivo daquela igreja não era pregar o evangelho, era ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. E ele decidiu então sair daquela igreja, e graças a Deus porque ele teve o bom senso de sair. Tem gente que não sai, e tem gente que briga com você se você falar. A coisa às vezes é tão óbvia, é tão clara, todo mundo olhando assim já percebe, mas tem pessoas que estão nesses meios e não conseguem perceber, porque não são doutrinadas, porque não tem uma escola bíblica dominical para aprender, porque não tem um culto de doutrina, porque não tem uma mensagem que seja cristocêntrica. Presta atenção, a mensagem da igreja tem que ser cristocêntrica. Cristo tem que ser o elemento principal. Me desculpe a palavra que eu estou aplicando, mas só para a gente entender, o elemento principal da nossa prédica. E aí quando não tem doutrina, o povo perece. Aí fica só no oba-oba, a igreja da cachaça. Outro dia eu vi uma na África acontece muito disso. Uma igreja que o pessoal tinha uma unção, e com aquela unção o pessoal comia capim. Vocês já viram isso? Já viram, né? Então é só buscar lá no Google ou no YouTube, você vai ver. Igreja que comia capim. O pastor ensinou que uma unção do Espírito Santo ia descer naquele povo, eles iam sair para comer capim. Aí sai todo mundo do lado de fora, tem um vídeo, e se abaixa na grama e fica comendo capim como se fosse animal. Sabe o que é isso? Falta de entendimento, falta de conhecimento, perversidade, maldade dos líderes, que ensinam mentiras. Nós não estamos muito longe disso no Brasil, não. Tem coisas absurdas aqui, tem coisas que eu já vi aqui, que eu vou dizer para você, me desculpa a expressão, até o diabo duvida, que a concorrência é muito forte para ele. Às vezes a coisa é feia, mas nós precisamos estar alicerçados na palavra de Deus. Por isso, nós vamos estudar nossos princípios batistas e nossas doutrinas, porque elas são bíblicas. Elas são bíblicas, conforme exposto e sistematizado na nossa convenção. E eu não estou dizendo aqui não, você que está assistindo esse vídeo em casa, de repente não é batista, eu não estou tomando para mim essa questão de querer dizer que a nossa doutrina é a melhor que existe. Mas se você me perguntar por que eu sou batista, eu vou dizer que eu sou batista porque, na minha visão, a igreja batista é a que mais se aproxima do Novo Testamento, no ensino de Jesus, no ensino de Paulo, no ensino de João. Tem as suas derrapadas a nossa igreja? Claro que tem, como qualquer uma. Nós somos humanos, e onde tiver um ou dois humanos reunidos, tem bagunça também. Isso pode acontecer, mas eu sou batista e tenho orgulho de dizer que sou batista. Eu não vivo falando por aí. Você poucas vezes vai me ouvir falar isso, porque você sempre vai me ouvir dizer eu sou cristão, que eu não tenho essa questão denominacionalista. Mas eu quero que você entenda isso, que as nossas doutrinas, as doutrinas batistas, estão embasadas na palavra de Deus. Para que, conforme Efésios 4,14, escrito em branco lá, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com sua astúcia enganam fraudulosamente. Qualquer semelhança não é mera coincidência, é isso mesmo, é bíblico. O que acontece hoje é bíblico, é bíblico. E nós precisamos aprender. É por isso que a partir de hoje, durante 3 meses, nós vamos estudar princípios e doutrinas batistas. Eu quero ver uma igreja fortalecida. Eu quero ser pastor de uma igreja fortalecida na palavra de Deus. E uma igreja que seja igual à igreja de Bereia. Quantos aqui já ouviram falar da igreja de Bereia? Atos capítulo 17.
ela era destacada por quê? Porque ela não se contentava só em ouvir, ela ia checar a palavra para ver se é aquilo mesmo. Não adianta vir com balela, com blá blá blá, com zum zum zum, não. Eu quero saber se é bíblico. E eu digo para essa igreja, digo para você, no momento que eu, enquanto pastor da igreja, falar qualquer coisa que não esteja de acordo com a palavra de Deus, chame minha atenção. Junte um pouco de alcool e chame uma conversa ligada. Sem problema nenhum. Nós vamos conversar. Mas você não vai ver isso de mim, porque eu quero viver intensamente aquilo que aprendi do Senhor. E Deus me chamou para cá para compartilhar com vocês aquilo que eu aprendi do Senhor. Amém? Princípios batistas. Se você procurar em compêndios, em comentários, vocês vão perceber que existem vários princípios. Tem alguns que vão falar que são 4 princípios, outros que são 7 princípios, mas os melhores vão dizer que são 8 os princípios que norteiam a nossa fé, desde o início da nossa história, né? E que nós precisamos continuar a balizar a nossa vida nesses princípios. Não tem porquê você abrir mão deles. O princípio é negociado, não é igual uma regra. Qual é a diferença de uma regra? A gente sempre usa aquela máxima, né? Toda regra tem exceção, mas o princípio não. Então vamos falar juntos. Toda regra tem exceção, mas o princípio o princípio não tem exceção, o princípio não muda, o princípio é princípio. O princípio não muda. E existem alguns princípios que vão nortear toda o nosso compêndio doutrinário. Aquilo que nós vamos montar como a nossa base doutrinária está baseada principalmente nesses 8 princípios. O primeiro, princípio do senhorio de Jesus. Nós vamos falar de cada um deles. O segundo, o princípio da autoridade da Bíblia. O terceiro, da igreja composta por membros regenerados. Eu quero parar aqui até e perguntar para você se você entende bem isso. Tem igreja por aí que, se você chegar, você nunca foi naquela igreja, nunca foi, e você chega no dia de batismo, e você quiser se batizar, é só levantar a mão e lá na frente você já é batizado. Se tiver ceia, a ceia é ultra livre. O que é uma ceia ultra livre? Qualquer um participa da ceia. Nós não fazemos isso. Por quê? Porque para nós a igreja ela é composta de membros regenerados. Visitante de igreja pode ser o que for, pode vir da forma que for. Agora, tem um cidadão que mora na minha rua, eu não sei o nome dele. Todos os dias à tarde, todos os dias, desde quando eu moro aqui, ele sai do boteco e vai para casa, segurando na parede. E ele vai passo por passo, vai segurando na parede, vai segurando na grade. E hoje eu encontrei com ele, eu falei: olha, eu vou pegar você um dia zerado e vou levar você para a igreja. Pode marcar que eu vou. Eu vou trazer. Se tiver zerado eu trago, se tiver alcoolizado eu trago do mesmo jeito. Porque a igreja é hospital. Igreja é pronto-socorro, irmãos. A gente tem que aprender isso. Como ouvirão se não há quem pregue? Quem é que vai entrar lá dentro do boteco na hora que ele estiver chapando lá para poder pregar o evangelho para ele? Só se for o pessoal dessa igreja nova que eu falei agora, né? De repente eles são. Mas você entende? Então, um princípio nosso é que a igreja ela é composta por pessoas regeneradas. É por isso que a gente só batiza alguém que esteja com a vida de acordo. Por exemplo, fulano vive maritalmente e não é casado. Ele pode frequentar a igreja a vida toda, mas dificilmente ele vai ser membro arrolado no rompimento da igreja, porque precisa ajustar isso. Claro que tem casos e casos. Eu conheço casos de pessoas que não eram casadas que foram aceitas como membro.
existem casos para se discutir. Mas, por exemplo, o cara fuma maconha, mas gosta de vir à igreja. Ele é bem-vindo para vir à igreja, mas dificilmente ele vai ser membro enquanto ele fumar maconha. Enquanto ele beber cachaça no boteco, porque ele tem que ser regenerado. Lá no Rio de Janeiro, eu morei uns anos no Rio de Janeiro, e lá tem uma coisa interessante. Eu não sei se você sabia, a maioria dos traficantes do Rio de Janeiro é crente, sabia disso? A maioria dos traficantes do Rio de Janeiro, agora eu vou explicar, não é que eles são crentes dentro de igreja, nada disso, mas eles são simpáticos ao Evangelho, eles frequentam igreja, culto, alguns insistem em mandar oferta, e tem muito pastor que pega, né, mesmo sabendo qual é a origem daquela oferta. Tem outros que até saem fechando tudo que não for igreja evangélica, ele fecha no morro. Eu já vi traficantes quebrando terreiro de macumba, quebrando igreja católica, porque não é evangélica. Tem outros, eu estive no morro lá no Rio de Janeiro, lá na Ilha do Governador, Morro do Dengue, vocês já ouviram falar? E na época que eu vivia no Rio, eu fui ver uma igreja que era de um traficante. O traficante montou uma igreja desse tamanho mais ou menos, Valdemir. Os bancos todos estofados, um púlpito lindo, som de primeira, ar-condicionado, tudo completo. E dizem, eu não sei porque eu nunca fui, mas dizem que ele pagava 5 mil reais para o pastor ir lá fazer culto. Eu, francamente, eu até poderia pregar lá, mas por 5 mil reais eu nem ia chegar na terra. Se ele me oferecesse dinheiro, eu nem chegava. Entendeu, irmãos? Então, isso não é igreja de Cristo. Igreja de Cristo é de pessoas regeneradas. O traficante pode ser membro de uma igreja? Pode, desde que ele deixe o tráfico. A prostituta pode ser membro de uma igreja? Pode, é muito bem-vinda, desde que ela deixe a prostituição. Uma pessoa que se prostitui não pode ser membro de uma igreja, ela pode frequentar, é bem-vinda. Travesti é bem-vindo à nossa igreja. Ó, se você é travesti, quer ir para uma igreja séria, vem para a nossa igreja, você é bem-vindo aqui. E não me chame para uma conversa ligada, não, que é bem-vindo mesmo. Agora não vai ser membro enquanto não se converter. Aqui é lugar de pessoas regeneradas. Pessoas que decidiram colocar sua vida nas mãos de Jesus Cristo e deixar Deus trabalhar. Ontem eu falei numa associação de pastores evangélicos lá do Espírito Santo e estava falando exatamente sobre isso, o que Deus fez na minha vida, o que Deus tem feito na minha vida, como Ele regenera a gente, regenera no sentido mais absoluto da palavra mesmo. Ele muda. Ele muda a nossa vida, Ele muda a nossa história, Ele muda os nossos objetivos, Ele muda o nosso caráter, Ele muda os nossos princípios. Aquele conjunto de princípios que não servem para Deus, a gente dispensa e recebe esse outro, porque há uma regeneração, e a gente faz isso com toda a alegria do coração. Eu sou o homem mais feliz dessa igreja, porque eu tenho Cristo no meu coração. Eu sei que você tem também, mas você não é mais feliz do que eu, porque eu sei de onde eu vim. Eu sei que eu comi o pão que o diabo amassou. Mas Jesus Cristo fez uma broazinha muito gostosa para mim, e hoje eu vivo para a glória de Deus. É isso, pessoas regeneradas. Quarto princípio, o princípio da igreja como comunidade local. A igreja é uma comunidade local. Nós temos uma igreja orgânica, uma igreja grande. Nós somos muitos batistas na Bahia, no Brasil e no mundo. Além de nós, os batistas, existem os nossos irmãos presbiterianos, os nossos irmãos luteranos. Aliás, agradecemos aos luteranos, aos alemães, pela reflexão que nos levou à visão evangélica que nós temos hoje, né? Quem estuda no nosso curso deve ter visto o filme que eu postei e viram a ação dos luteranos, né? De Lutero, mais especificamente de Lutero e dos alemães, que nos levou a uma reflexão, nos livrando de uma visão equivocada
do Evangelho de Cristo, mas nós somos uma comunidade local. Nós estamos aqui como a Igreja Batista em Medeiros Neto, que faz parte da Igreja de Cristo, que tem como objetivo viver o Evangelho de Cristo, não só aqui dentro, aqui é fácil. Vir para a igreja é muito fácil. Pregar o Evangelho da igreja é a coisa mais fácil que existe. Andar com a Bíblia, entregar o dízimo, cantar bonito, é a coisa mais linda que existe. Mas bonito mesmo, querido, é quando nós estamos fazendo isso lá fora. E é por isso que a igreja é uma comunidade local. E a palavra igreja quer dizer chamados para fora. Tem muita gente que só quer ficar aqui dentro. Como comunidade local, nós temos uma responsabilidade. Vocês sabem qual é a nossa maior responsabilidade aqui na cidade de Medeiros Neto? É com a cidade de Medeiros Neto, de sermos representantes de Deus para as pessoas, que as pessoas de fora da igreja possam olhar para nós e nos ver como crentes, e que nós possamos alcançar o coração delas. E não é só o pastor não, viu? É o pastor, os jovens, os idosos, as mulheres, as crianças, cada um de nós, vivendo a glória de Deus como comunidade local, cumprindo, vivendo, pregando, anunciando o Evangelho de Cristo a toda criatura, porque isso é a grande comissão: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Outro princípio aqui da igreja é separada do Estado. Nós vamos estudar sobre isso. Nós temos até candidato evangélico da igreja que concorre à Câmara. E nós, é claro, amamos o nosso irmão e acreditamos que ele tenha um bom sentimento, até cristão, para poder conduzir o seu processo lá. Mas eu já conversei com ele, disse para ele: olha, irmão, você tem o meu apoio pessoal como crente, como minha ovelha. Agora na igreja você não vai falar, não pode falar. Ele não me pediu isso não, viu? Mas eu já me antecipei, nem ele, nem ninguém. Por quê? O princípio da separação de igreja e Estado é muito importante. Nós não queremos voltar àquela loucura que foi lá em 325 a 1700 anos atrás, quando a igreja se submeteu a Constantino. E aí o Constantino passou a ser o chefe da igreja. Se a igreja se junta com o Estado passa a cometer ingerências dentro da igreja. E igreja é igreja, Estado é Estado. Quando eu digo Estado, é prefeitura, é governo estadual, federal, mundial, seja o que for. Igreja é igreja, nosso papel aqui é outro, irmãos. Qualquer irmão aqui tem a liberdade, tem até pelo apoio, se quiser se candidatar, se quiser caminhar dentro da política, se tiver vocação política. Mas a igreja, ela cumpre um papel que é diferente disso. É por isso que eu tenho uma dificuldade. Eu tenho muitos colegas pastores, muitos mesmo, e eu sei que isso aqui é uma rede social, talvez alguns deles até ouçam isso, mas eu não me esquivo de falar. Quando eu vejo um colega pastor dizer assim: Deus está me chamando para a política, eu já fico um pé para trás, pronto para correr para o outro lado. Como assim, pastor? E a vocação? Eu acho que a minha vocação, Deus me chamou para ser político. Então por que você foi fazer teologia, miserável? Por que você não fez ciência política, economia, sociologia, seja lá o que for? Por que você foi fazer teologia? Por que você deixou alguns homens imporem as mãos sobre a sua cabeça? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, olha, para todo mundo que está assistindo. Presta atenção no que eu vou dizer. Se em qualquer momento da minha vida você ouvir falar que eu, pastor Godoy, sou candidato a qualquer coisa que não seja relacionado à igreja, por exemplo, eu posso ser candidato a presidente da Convenção Batista, e mesmo assim ainda eu vou pensar muito, né? Mas se você souber que eu sou candidato,
faz um favor para mim, liga para a polícia que o Godoy está desviado, está querendo roubar os outros. É verdade. Eu não estou falando que todo político faz isso não, mas se acontecer comigo é essa direção. Eu não consigo conceber a ideia que eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo há 32 anos atrás para viver o Evangelho de Cristo, que eu fui consagrado no ministério há 28 anos atrás, e agora de repente eu deixo minhas ovelhas para cuidar de bode lá fora. De jeito nenhum, irmão. De jeito nenhum. Deus é fiel e não vai deixar que isso aconteça comigo. E se acontecer, 190, viu? Por favor. Outro princípio, liberdade religiosa e de consciência. A gente tem a liberdade, a gente aqui não se submete ao cabresto, não. Eu vou dar um exemplo para você. Tem uma PL aí que está passando pelo Congresso Nacional, não sei quantos já viram, de fazer o perdão de uma dívida de R$1 bilhão de igrejas evangélicas. Eu sou contra. Está doido, pastor? Não estou doido, não, sou contra. Eu não sou favorável a isso, não. Você sabe para quem interessa isso? Para as grandes igrejas multinacionais que deixaram de recolher recursos quando deveria ter recolhido e estão devendo, agora estão querendo perdão do presidente porque ele é crente. Não! Olha, ele é crente, ele é católico, né? Ele disse que se batizou, mas o pastor que batizou ele está preso e ele assumiu outro dia que é católico. Mas independente disso, eu sou contra, irmãos. A igreja não tem que fazer parte do movimento social político brasileiro. Claro que nós temos direitos à isenção de impostos, eu sou a favor disso, algumas isenções. Agora, esse perdão do passado lá, dessas igrejas multinacionais, porque quem fez lobby para isso não foram as igrejas pequenas como as nossas, não, viu? Não se engane, não. Sabe quem fez o lobby para isso, não sabe? São os multinacionais, os mercenários, os missionários. Então nós temos que ter uma posição, e eu tenho direito, eu tenho a consciência livre para expressar isso. Mesmo que a minha denominação tivesse interesse nesse processo, eu posso dizer que eu tenho a minha consciência livre. Eu tenho esse direito, é um princípio batista. Nós temos uma situação que se chama democracia. Nossa igreja é congregacional. Significa que a nossa igreja toma as suas próprias decisões. Eu não preciso pedir para a Convenção Batista Baiana, nem para a Convenção Batista Brasileira, se eu quiser fazer alguma coisa aqui na igreja. É claro que depois a Convenção Batista Baiana e Brasileira pode ter o direito de avaliar se aquilo que eu fiz está correto. Mas se a igreja estiver junto, a gente faz. A igreja ela tem essa liberdade, tanto de expressão como de ação. Nós precisamos entender isso, irmãos. Por que nós estamos fazendo campanha de missões? Nós somos obrigados a fazer isso? Somos obrigados, Lula? Não. Será que se alguém não fizer a sua oferta missionária vai para o inferno? Não. Perde a salvação? Não. Deixa de ser batista, vai ser excluído? Também não. Mas nós fazemos as campanhas porque nós amamos missões. Nós amamos missões, é por isso que nós fazemos. E nós temos 3 organizações na nossa denominação que nós respeitamos. E por isso fazemos. Por amor, ele mesmo leu aqui. Deus ama quem dá. Deus ama quem dá com alegria. Não é na força, não, na violência. Você entende isso, irmão? Isso é um princípio nosso. O outro é o princípio da competência do indivíduo e da sua responsabilidade diante de Deus. Competência e responsabilidade. 2 palavras-chave para nós. Competência. O que nos compete? Competência é isso. O que nos compete? O que compete ao Taran, que é ministro de música? O que compete à equipe de louvor desta igreja? O que compete ao conselho missionário desta igreja? O que compete ao pastor? O que compete à diretoria da igreja? O que compete a você que de repente não tem
cargo na igreja, mas é membro da igreja. Cada um de nós temos as nossas competências e nós precisamos levar a sério as nossas competências. Isso é um princípio. Cada um viver segundo aquilo que lhe compete dentro da igreja. Como é que eu vou saber quais são as minhas competências? Através dos dons, através dos talentos, através do chamado, através dos meus encargos, daquilo que eu sou encarregado de fazer, através da grande comissão. E aí já é para todo mundo, independente de você ser eleito na igreja qualquer coisa, você já foi eleito por Deus, né? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, isso já é uma competência. E a responsabilidade. A competência é a responsabilidade diante de nós aqui, mas também tem outra responsabilidade que é diante de Deus. Todos nós vamos prestar contas a Deus, querido, não se engane. Não pense que está passando batido nada, ó. Deixa eu falar para você, não tem nada passando batido. Deus está no comando, Ele está de olho em tudo. E um dia nós vamos estar diante dele, de joelhos, dobrados, com a cara no pó, chorando. E você pode ser agnóstico, você pode ser ateu, você pode ser espírita, você pode ser budista, você pode ser evangélico, você pode ser católico, você pode ser o que você quiser, você pode ser satanista, você pode ser candomblessista. Todos nós estaremos diante de Deus um dia, e ali nós vamos dar contas a Ele da nossa responsabilidade. Como é que vivemos a nossa vida? Como é que a nossa vida se desdobrou? E por último, o princípio da igreja evangelística e missionária. Aí é o princípio da grande comissão, né? Deu até sede, né? Princípio da grande comissão. Nós temos uma responsabilidade evangelística e missionária. Todos nós. Eu acho que hoje a pessoa com mais idade aqui, hoje aqui é a senhora. A senhora tem compromisso com missões e evangelização. Eu acho que a mais novinha que está aqui é minha lindinha que está ali. Você também tem compromisso com evangelismo e missões. Cada um de nós. Até o Mel. Você também tem, Mel, compromisso com evangelismo e missões. Todos nós. Isso é um princípio da igreja. É princípio de crescimento. É princípio de vida. Nós vamos falar disso mais adiante. É um princípio que nos garante essa situação de vivermos em paz com Deus e de também proporcionarmos a outras pessoas uma vida de paz com Deus. E nós precisamos abrir os nossos olhos para isso, porque tem muito crente lerdo nessa vida. Quem sabe o que quer dizer crente lerdo? Levante a mão. Alguns aí já ouviram essa expressão, né? Tem muito crente lerdo, crente dorminhoco, crente que não toma uma atitude, crente vacilão, que não prega o evangelho, não fala de Jesus. Pregar o evangelho, irmão, não é sair com a Bíblia embaixo do braço, com um folheto e sair distribuindo, não. Você pode pregar o evangelho no dia a dia, no seu dia a dia, em cada situação, com cada pessoa, na escola, aqueles que são professores e alunos, no trabalho, aqueles que são peões e chefes, em qualquer lugar, na vizinhança, tanto você morando numa comunidade, quanto você morando num condomínio de luxo, numa casa ou num apartamento. Nossa responsabilidade aqui no bairro, no seu bairro, na nossa cidade, no estado, no Brasil e até nos confins da terra. Essa é a nossa responsabilidade. Isso é um princípio da Igreja Batista. Igreja Batista que não é missionária deixou de ser igreja há muito tempo. Agora você vai ficar no chão. Igreja Batista que não é missionária deixou de ser igreja. Pode ser qualquer coisa, menos igreja. Porque a igreja faz missões. Isso arde no teu coração, né, Bruno? Porque você é crente em Jesus Cristo.
A igreja faz missões. A igreja está incomodada com as pessoas que estão morrendo. As pessoas morrem todo dia. E não estou falando de Covid, não. Não estou falando de fome. Todo dia morre gente de fome, todo dia morre gente de Covid. E parece que a cada 4 minutos uma pessoa se suicida no mundo. Todo dia morre gente de suicídio. Todo dia tem uma situação em que pessoas estão morrendo, mas não estou falando desse tipo de morte, não. Estou falando de outra morte, que é a morte eterna. Todo dia milhares e milhares, milhões de pessoas morrem sem Cristo, sem Deus e sem salvação. A culpa é de quem? É nossa, irmãos. Nossa, que eu digo, é daqueles que não assumem o seu compromisso, que não vivem o princípio evangelístico e missionário da igreja, que ficam esperando o dia de um passeio missionário. Pastor, vamos fazer uma viagem missionária? Vamos, irmão, para onde você quer ir? Ah, pastor, eu queria ir lá para Ilhéus. Vamos fazer uma viagem missionária lá em Ilhéus, ou lá em Porto Seguro, lá no Arraial da Ajuda. Vamos fazer um evangelismo no Arraial da Ajuda? Ah, crente miserável. Vamos fazer evangelismo, sabe aonde? Lá na ilha de Marajó, que é o menor IDH do Brasil. Vamos lá. Vamos fazer evangelismo aqui pertinho, não precisa nem ir muito longe, aqui no Vale do Jequitinhonha. Um monte de gente morrendo de fome, sem pão e sem Deus. Se não tiver o princípio missionário, a gente não vai para lugar nenhum. Se não tiver o princípio missionário, a gente perde tempo nessa terra. Tem muita gente, irmão, fala um negócio para você. Tem muita gente que está perdendo tempo na igreja. Tem muita gente que está na igreja que não devia estar na igreja, não. Está perdendo a chance de viver lá fora. Perdendo a chance de ir para boate, de tomar cerveja gelada, de cheirar um pó, de pegar um monte de mulher, pegar um monte de boy. Tem gente perdendo tempo na igreja. Pastor, você está maluco? Não estou, não. Porque o crente que não age como crente na igreja está perdendo tempo na igreja. Para viver de qualquer forma, vai viver lá fora. Aí você fica aqui se restringindo e não assume o seu compromisso. A não ser que tenha um motivo muito sério para você não assumir o seu compromisso. Esse motivo pode ser falta de entendimento. Esse motivo pode ser, às vezes, vergonha, seja qual for, mas você precisa assumir. De repente você não tem coragem de ir lá para a ilha do Guarajó. Até porque se você for uma pessoa de coração fraco, você vai chorar. Viu? Lá no Vale do Jequitinhonha, já entrei ali algumas vezes. Um lugar que era para ser muito rico. Ali é lugar de pedras preciosas, sabia disso? Lugar de pedras preciosas. Mas os larápios levaram tudo embora e deixaram miséria para o povo. Está na hora de parar de brincar de ser crente. E é por isso que eu vou começar esse nosso curso aqui. E ó, vai se preparando, hoje é introdução, só falei o que eu vou falar. E eu não vou ter papa na língua. Não vou ter papa na língua. Eu vou falar o que tem que falar. Ou a gente assume de uma vez essa bagaça, ou então a gente pede para sair. Segundo o Evangelho de Gabriel Nascimento, capítulo 5, versículo 4. É para sair. Estou certo? Tem o apoio de vocês ou não? Quem me apoia nisso, levante a mão. É isso. A gente tem que fazer isso, irmãos. Parar de brincar de ser crente. Vamos viver os princípios, vamos viver as doutrinas. Agora vamos viver as doutrinas, não só aqui, mas lá, principalmente lá. Para que o mundo creia, para que o mundo olhe para nós e veja Cristo em nossa vida. Essa semana eu fiquei tão feliz, tão feliz. Faleceu uma pessoa que não é da igreja, e eu fui um dos primeiros a saber que aquela pessoa faleceu, porque a família ligou para mim e pediu apoio para poder contar para os demais familiares.
No dia seguinte, não são dessa igreja, são até de outra religião. No dia seguinte, 7 horas da manhã, estavam lá na minha porta: pastor, você pode fazer um funeral? Posso. Claro que eu posso. Você sabe por que eles foram? Eu sei que eu sou um cabra bonitão, mas não foi por causa disso que eles foram, não. Eles foram porque eles veem Cristo na nossa vida. Por isso que eles foram. Todos nós precisamos ser assim. Ser um espelho que reflita Cristo às pessoas. É o que nós queremos ser. E quem está comigo, fique de pé, que nós vamos orar. Você que está em casa também, se você está comigo, fique de pé aí agora. O pastor não está nem me olhando, está mandando eu ficar de pé. Eu não estou olhando não, mas Deus está. Fique de pé só um pouquinho. Levanta dessa cama aí, que coisa feia, ficar cultuando deitado. Levanta. Ó Deus, nós agradecemos, porque o Senhor nos deu essa oportunidade nesta noite de introduzir esse assunto que vai nortear as nossas quintas-feiras. E eu te agradeço porque o Senhor vai me dar, eu creio nisso, ousadia para falar o que tem que ser falado, para que nós, todos nós enquanto igreja do Senhor, inclusive Ele, possamos nos ajustar dia após dia, a cada momento para a glória do Senhor. Abençoa essa igreja, Senhor, que o Senhor nos deu a responsabilidade de pastorear. Abençoa cada irmão, cada irmã, e aqueles que estão chegando e aqueles que ainda vão chegar. Derrama sobre todos nós a tua bênção, Senhor. E que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo que nos salvou, e as consolações e o poder e o entendimento do Espírito Santo de Deus repousem sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela superfície da terra, hoje e sempre. Amém. Que Deus a todos abençoe e que tenham uma noite de muita paz, no nome de Jesus.